que é o professor Magno Augusto, e na aula de hoje iremos iniciar o estudo do PET volume 2, começando aí pelo tema de transformação da matéria. Nessa aula, pessoal, nós vamos aprender aí a diferenciar fenômenos químicos dos fenômenos físicos, a partir aí da análise das evidências de ocorrência de uma transformação química e também da alteração das propriedades das substâncias que estarão envolvidas aí nas transformações químicas, ok? Antes de iniciarmos nossa aula, eu gostaria de pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no meu canal e também deixarem sugestões aí nos comentários para que eu possa melhorar o conteúdo das minhas aulas para os próximos vídeos. Também ativem o sininho do YouTube para que ele avise quando aparecer novos vídeos aqui no meu canal. Então vamos lá, bora iniciar a aula de hoje. Pessoal, a transformação da matéria, ela pode envolver aí fenômenos químicos, onde teremos necessariamente a modificação da composição química da matéria, ou essa transformação da matéria pode ocorrer aí por um fenômeno físico, ok? Onde não há modificação da composição química da matéria. Quando nós temos aí uma transformação química, como nós poderemos identificar que um fenômeno realmente se trata aí de um fenômeno químico, é uma transformação química? Primeiro, nós vamos verificar se existem evidências de que estão ocorrendo essas transformações químicas, beleza? E uma outra forma aí de verificar essa ocorrência seria ver a alteração das propriedades das substâncias nos estados inicial e final da transformação química, pois como a composição química da matéria está sendo alterada, novas substâncias estão sendo formadas, então as propriedades das substâncias no estado inicial e final vão se alterar. Vamos começar então a mostrar algumas transformações químicas que estão presentes aí no nosso cotidiano. Por exemplo, a queima de um pedaço de madeira. Pessoal, na queima de um pedaço de madeira, vocês podem observar uma alteração na coloração da madeira, não é? Ela começa a ficar mais escura. Isso é um fenômeno, mudança de cor, é uma evidência aí de que está ocorrendo uma transformação química. Liberação de energia na forma de calor e luz pela chama, beleza? Também seria uma outra evidência aí de que está ocorrendo sim uma transformação química. Cozimento de um alimento, quando se cozinha um ovo na frigideira, ok? Vocês podem perceber que a clara do ovo, ela antes estava com a coloração aí amarelo clara e com o cozimento ela se torna branca, né? Então você tem uma clara aí alteração da cor dessa clara, que aí o que ocorre ali é uma transformação química, tá? Da proteína contida na clara. Então ela tem a mudança de coloração, também uma mudança no odor e sabor aí do ovo, não é? Então essas mudanças aí nas propriedades chamadas propriedades organolépticas, que são associadas aos nossos sentidos, também é um tipo aí de evidência de que está ocorrendo uma transformação química. Mais um exemplo, quando o vinho se transforma em vinagre. Pessoal, vinho e vinagre são coisas bem diferentes, né? São substâncias diferentes. Qual seria a evidência de que está ocorrendo aí uma transformação química nesse caso? Alteração de cor, alteração de sabor. O vinho tem um sabor bem diferente do vinagre, não é? Odor. Todas essas mudanças aí nas propriedades organolépticas estão indicando que, nesse caso, com certeza está ocorrendo aí uma transformação química. Outro exemplo, enferrujamento de um prego, formação de ferrugem. Pode ser um prego, um banco, portão de casa, o que seja. Vocês percebem que tem alteração de cor, não é? Porque forma uma substância que é a ferrugem, que ela tem a coloração laranja. Além disso, a ferrugem ela tem uma propriedade mecânica diferente do prego, ela é mais quebradiça. Isso aí também seria mais uma evidência, né? Alteração aí nas propriedades. Então, enferrujamento de um prego, com certeza aí é uma transformação química, beleza? Comprimido efervescente em água. Pessoal, quando você pega um antiácido, coloca ele na água lá, pega um eno, por exemplo, coloca essa pastilha aí do eno em água. O que vai ocorrer?
liberação de gás, tá? Liberação de gás também é uma evidência de que está ocorrendo uma reação química, beleza? Então, essa reação aí de colocar o comprimido efervescente em água, sim, é um exemplo aí de transformação química. Agora nós vamos falar sobre as transformações físicas que estão presentes aí no nosso cotidiano. Mudanças de estado físico, pessoal. Nas mudanças de estado físico, não ocorre a alteração na composição química da matéria. Vocês lembram lá que no primeiro slide, nós falamos que na transformação química, que foi os exemplos também do slide anterior, ocorreu ali, tem que ocorrer uma mudança na composição química da matéria. Agora, no caso da transformação física, a composição química ela permanece constante. O que vai alterar aí, nesse caso aqui, seria o estado físico. Concordam? Aqui, ó. Temos aqui no caso da água, né? É tudo água, percebam. Água no estado sólido, que é o gelo. Água no estado líquido. Água no estado gasoso, ou de vapor, não é? Então, todas essas mudanças de estado físico que nós já estudamos, seria a passagem do sólido para o líquido, fusão, vaporização, liquefação, solidificação, sublimação, que seria do sólido para o gás. Todas as mudanças de estado físico, a composição química, ela permanece constante, permanece a mesma. A diferença é que quando você está alterando o estado físico, as moléculas elas começam a ganhar mais energia e ficam mais afastadas umas das outras, concorda? A partir de um aquecimento, por exemplo, o gelo, né? Quando ele vai sendo aquecido, ele passa para o estado líquido, depois passa, quando chega, atinge lá em torno de 100 graus, passa para o estado gasoso, beleza? Nós já estudamos aí em aulas passadas sobre as mudanças de estado físico. Então, pessoal, mudanças de estado físico, com certeza, é um exemplo aí de transformação física, bem clássico, tá? Por exemplo, também aí, ó, isso aqui seria mudança de estado físico. Uma roupa secando no varal. Pessoal, quando você tem uma roupa secando no varal, está ocorrendo o processo de evaporação. A água no estado líquido presente na roupa, ela está evaporando e saindo ali da roupa, não é? Tem alguma alteração de composição química aqui? Não tem. Então, é um exemplo aí, mudança de estado físico, né? Do líquido para o vapor. Com certeza é um exemplo aí de transformação física. Rasgar uma folha de papel. Pessoal, quando você rasga uma folha de papel, você está alterando apenas o formato, a apresentação ali, o aspecto do papel, não é? Alteração de aspecto, formato, sei lá, rasgar uma folha de papel, amassar, quebrar um copo de vidro, tudo isso aí você não está mudando a composição química da substância, você está alterando apenas o seu formato, ou seja, é um exemplo aí de transformação física, beleza? Composição química não se altera. Como eu falei, quebrar um copo de vidro. As mesmas substâncias que tem no vidro continuam as mesmas, né? A diferença é que o copo agora, o copo inteiro e os pedaços de vidro do copo apresentam a mesma composição química. Você tem apenas aí uma alteração de formato. Então, mais um exemplo aí de transformação física. Dissolver açúcar em água. Pessoal, cuidado com isso aqui. Quando você coloca o açúcar em água, as moléculas de água elas interagem com o açúcar e cercam a molécula de açúcar, tá? Pode pensar assim dessa forma. Só que o açúcar ele continua sendo ele mesmo. Tanto que se você evaporar a água, você consegue recuperar o açúcar. Como não houve mudança aí na composição química, dissolver açúcar em água também é um exemplo aí de transformação física, beleza? Pessoal, então quais seriam então as evidências de que estão ocorrendo uma transformação química? As principais, pelo menos. Mudança de cor, odor e sabor, como eu falei, mudança nas propriedades aí organolépticas. No caso aqui, ó, de uma banana amadurecendo, né? Uma banana verde para uma banana madura. Tem uma diferença bem significativa aí de cor, odor e sabor, não tem? É um exemplo aí de evidência de transformação, de ocorrência de uma transformação química. Também, liberação de energia na forma de calor e luz. Quando você risca um palito de fósforo, a formação da chama ali seria a liberação de energia na forma de luz e calor, não é? É mais uma evidência aí de que sim, está ocorrendo uma transformação química. Ações de combustão, não é? Todas elas são exemplos aí de transformações químicas.
Liberação de gás. É o exemplo lá do comprimido efervescente. Também é mais uma evidência. Formação de sólido precipitado. Pessoal, tem algumas substâncias na química aí que, ao serem misturadas, por exemplo, dois líquidos, como está mostrado aqui nesse exemplo, pode se formar um precipitado, um sólido, tá? Essa formação de precipitado, sólido, chamado também de corpo de fundo, não é? Isso aí é uma evidência, sim, de que alguma reação química, alguma transformação química ocorreu ali. Isso aqui é um detalhe importante. A ausência de evidências não significa que a reação não ocorreu. Porque, pessoal, todas essas evidências aqui nós conseguimos enxergar, não é? Mas só que pode estar ocorrendo reação química ali e tendo alguma alteração de propriedade que a gente não consegue ter uma evidência visual, tá? Então, isso não significa que não ocorreu. Dessa forma, o químico, o que ele pode fazer? Ele pode medir as propriedades das substâncias no estado inicial e final para ver se teve uma alteração. Por exemplo, que seria uma outra forma aí de verificar se ocorreu uma transformação química. Aqui, ó, medição das propriedades das substâncias antes e após a transformação química. Por exemplo, pode-se medir propriedades específicas da matéria, né? Densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, dentre outras. Por exemplo, nessa reação aqui, ó, combustão do etanol, temos o combustível reagindo com oxigênio, que é o comburente, liberando gás carbônico e água. Reação bem clássica aí na química, tá? Reações de combustão. Por que isso aqui é uma transformação química, uma reação química? Vocês podem observar que todas as propriedades elas estão sendo alteradas. Aí, ó, o etanol, 78 graus, ponto de ebulição, e o oxigênio, menos 183. Após a transformação, formou um produto aí que é o gás carbônico com ponto de ebulição menos 78 e a água com ponto de ebulição 100 graus. Se tem também alteração aí nas densidades, né, das substâncias envolvidas, nesse caso aí não ocorreu mudança de cor, mas sim, teve alteração das propriedades, é uma evidência aí de que sim, ocorreu uma transformação química. Mais um exemplo. Reação entre enxofre e ferro. Pessoal, enxofre é um sólido de cor amarela. O ferro, vocês podem ver que o ponto de ebulição comparado ao ferro é bem diferente e também a densidade, né? Bem diferente. A ponto de ebulição do ferro é bem maior, bem superior. Quando ocorre a reação formando sulfeto, a transformação química formando sulfeto ferroso, vocês podem perceber que o ponto de ebulição do produto, não é? Ele é intermediário das duas substâncias que o formaram. É uma reação no estado sólido, né? Então, isso aqui não muda. Quando você coloca esses dois sólidos e aquece uma determinada temperatura, você forma aí o sulfeto ferroso. A densidade do sulfeto ferroso é intermediária à densidade dos outros dois. O ponto de ebulição também. A cor é alterada. O enxofre ele amarelo reage com o ferro cinza metálico, formando um produto que é preto, né? E também a propriedade magnética ela se perde aí no caso do ferro. O enxofre ele não tem propriedades magnéticas, o ferro tem propriedades magnéticas, ele é atraído pelo ímã, enquanto que o produto sulfeto ferroso não é. Ocorreu mudanças nas propriedades, evidência de que sim, com certeza ocorreu uma transformação química. Agora vamos fazer uns exercícios aí para julgarem determinados tipos de transformações em química ou física. Primeira transformação, digestão dos alimentos. Pessoal, com certeza transformação química, não é? O alimento ele sai do nosso corpo de um jeito bem diferente como entrou, né? Tem mudança da cor, odor, aspecto, várias, tudo, né, praticamente. Com certeza tem mudança de alteração na composição química, é uma transformação química. Amassar uma folha de papel, mudanças de formato, transformação física, não alterou a composição química do papel. Enferrujamento de uma calha, é o exemplo lá da formação de ferrugem, transformação química, né, alteração de cor, mudança nas propriedades mecânicas ali da ferrugem, que ela se torna mais quebradiça. Combustão do álcool de um automóvel. Reações de combustão, pessoal, liberam energia na forma né, na forma de calor e luz, mas aí como se está ocorrendo aqui dentro do motor do carro, essa energia liberada ela vai ser utilizada para poder mover os pistões do carro e fazer o carro andar, né, fazer o motor funcionar. Então, reações de combustão com certeza são reações aí exemplos aí de uma transformação química.
Sublimação da naftalina. Sublimação é passagem do sólido para o gás. Naftalina é aquela bolinha branca lá que você coloca no... Pode colocar no guarda-roupa, né? Geralmente coloca no guarda-roupa, em gaveta, para evitar que dê insetos. Exemplo aí de transformação física, porque é uma passagem, uma mudança de estado físico, né? Dissolução de um comprimido efervescente. Temos lá o caso da liberação de gás, transformação química. Confecção de roupa com tecido. Pessoal, você está alterando, você está pegando o tecido e está mudando o formato dele, está dando uma forma para fazer uma camisa, um short, uma calça. Você está apenas alteração de formato, apresentação ali. Você está alterando a composição química do tecido? Não está. Transformação física, tá? Que é bem diferente, por exemplo, se você tiver uma calça jeans e cair um alvejante nela, ela ficar esbranquiçada. Aí sim, seria um exemplo de transformação química, né? Com mudança de cor, dentre outros. Queda da neve, mudança também de estado físico, não é? Com certeza aí, transformação física. Explosão da dinamite. Reação de explosão, queima, tudo é reação de combustão, pessoal. Então, tem liberação de energia na forma de calor e luz, quando a dinamite explode. Transformação química. Fusão do gelo, mudança de estado físico, não é? Passagem do sólido para o líquido. Exemplo aí de transformação física, mudança, a composição química continua sendo água, não é? Não tem alteração na composição química. Mais um exercício. Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha e indique aquelas que envolvem transformações químicas. Aquecer uma panela de alumínio. Pessoal, quando você aquece a panela de alumínio, ela continua sendo alumínio, né? A diferença é que ela está conduzindo o calor. Transformação física, não tem alteração da composição química da panela. Acender um fósforo, reação de combustão, transformação química, não é? Tem a liberação ali de energia na chama. Ferver a água, mudança de estado físico, não é? Do líquido para o gás. É um exemplo aí de transformação física. Queimar açúcar para fazer caramelo. Quando você queima o açúcar, pessoal, o açúcar e o caramelo têm propriedades bem diferentes, né? Mudança de cor, odor, sabor, transformação química. Fazer gelo. Coloca lá um suco, um saquinho de chup-chup, coloca lá para fazer um chup-chup, não é? Passagem do líquido para o sólido, mudança de estado físico, transformação física. Então, quais aí envolvem transformações químicas? 2 e 4. Letra B. Mais um exemplo. Considerando-se as transformações, a água líquida é obtida a partir do gelo ao se fornecer energia na forma de calor. Mudança de estado físico a gente já pode classificar aqui direto como transformação física, né? As chuvas ácidas transformaram a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio sujeito à erosão. Olha para você ver. Teve uma alteração aí na composição química. Transformou a substância, né? Transformação química, com certeza, o segundo. Uma porção de ferro interage com oxigênio em presença de umidade, transformando-se em ferrugem. Exatamente, o ferro combinando com o oxigênio forma a ferrugem. É o exemplo aí de transformação química. Mudança de cor, também mudança nas propriedades aí das substâncias envolvidas. É correto afirmar que os fenômenos ocorridos são identificados respectivamente como físico, químico, químico. Beleza? Pessoal, então, como atividades dessa aula, eu queria que vocês fizessem os exercícios da semana 1 do Plano de Estudos Tutorados, que é o PET volume 2, né? Agora nós estamos aí na semana 1 do PET volume 2 do primeiro ano. Vocês podem fazer quantos exercícios vocês acharem melhor. Da lista de exercícios, semana 1, PET volume 2, que eu vou enviar aí posteriormente para vocês. Utilize o aplicativo Conexão Escola e o Google Classroom, no caso aí dos meus alunos, né? Para poder fazer contato comigo, tirar suas dúvidas. Quem não for meu aluno, pode utilizar o Instagram, pode mandar lá um direct, que eu consigo tirar suas dúvidas também. Ou então deixar comentários do YouTube, que eu vou responder lá e tirar suas dúvidas, ok? Então, me sigam aí no meu Instagram, Professor Magno Augusto. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, até mais.